pessoal! Hoje eu vou fazer um vídeo assim um pouquinho diferente, assim, tipo, quase um desabafo, tá? Eu tenho percebido muitas coisas, porque eu assisto muitos outros vídeos, e para quem não sabe, eu sou apaixonada por uma teoria da conspiração. E como eu já disse, eu não acredito na teoria da conspiração. Esse termo é só um termo que foi inventado pelos materialistas para tentar ridicularizar quem está desperto, tá? Mas, enfim, eu tenho visto muitos vídeos que falam sobre a transição planetária, sobre a ascensão, sobre a lei Gesara, sobre as camas Med-Bed e tudo mais. E eu tenho achado assim muito estranho, porque muitos desses vídeos, dessas lives eu assisto e gosto muito e continuo assistindo, mas algumas dessas pessoas até falaram coisas assim que eu não concordo. Como, por exemplo, uma vez que uma das pessoas foi questionada no chat, tá, por uma pessoa que perguntou como é que ficava a questão, por exemplo, do consumo de carne. E essa pessoa disse, não se preocupem com isso, porque não sei o quê, porque... Em resumo, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, mas quase ninguém fala sobre a questão dos animais, sobre a questão principalmente do consumo de carne. A única pessoa que eu tenho visto que fala sobre isso é o Laércio Fonseca. Procurem os vídeos do Laércio Fonseca, onde ele fala sobre os animais. É muito interessante, tá? E ele coloca bem o dedinho na ferida realmente das pessoas. Mas é isso que tem que ser feito para que as pessoas acordem. E eu tô apavorada com o número de pessoas que continua dormindo, quer dizer, o número de pessoas completamente materialistas que não enxergam um palmo na frente do nariz. Então as pessoas estão esperando, né? Me lembrou esses dias assim muito o Império Romano, sabe? No tempo do Império Romano, as pessoas iam para aquelas festas horrendas, né, que eram só comilança, bebiam, orgias. E aí depois, quando as pessoas não aguentavam mais de tanto comer, elas iam lá para um canto, para o vomitódromo, né, onde elas vomitavam para continuar comendo e bebendo. E a sensação que eu tenho hoje em dia do ser humano é que o ser humano continua agindo, parece assim, da mesma maneira. Porque as pessoas estão todas esperando o dinheiro do Gesara, as camas Med-Bed para resolver seus problemas, sei lá, de saúde, ou até para ficarem mais jovens e tal. Ok, até eu estou esperando isso, ok. Mas a questão não é essa, a questão é que elas não estão fazendo absolutamente nada para mudarem os seus hábitos, para melhorarem. Elas acham que as coisas vão cair do céu e que depois elas vão continuar, sabe, melhorando, enfim, vão ter um monte de dinheiro para viajar, para viver, para gastar, e vão ser jovens, lindos, maravilhosos, para continuar a sua vida inútil na frente da mídia, reverenciando esse novo Deus moderno que se chama mídia. Só falta as pessoas ajoelharem na frente daquilo ali e ficarem rezando. Tá? Recentemente eu fui convidada para uma festinha de uma amiga minha, uma festinha de aniversário, à noite, e quando eu cheguei lá estava a televisão ligada e todo mundo ali assistindo aquelas coisas, aquela novela e notícias, assim, que eu achei de uma crueldade tremenda de crianças que têm que tomar 2 doses daquelas picadinhas, tal, né? Então, eu fiquei assim horrorizada como as pessoas continuam com esse tipo de retórica, sabe? E não param para pensar que o mundo está mudando. E olha, não adianta vocês dizerem que não estou vendo nada, né? Eu vou dizer, olha, então, sei lá, vai para um oculista, faz qualquer coisa para enxergar, porque você deve estar cego. Porque é impressionante as coisas que estão acontecendo no mundo, que estão nos obrigando a acordar. Mas tem pessoas que parece que se recusam de todas as formas para acordar. E aí as pessoas não mudam, elas não fazem nada. Então elas acham assim que antigamente as pessoas achavam, Jesus vai vir aqui para nos salvar, agora são os alienígenas. O que não mudou muito, né? Porque Jesus também é um alienígena. Mas a questão é que os alienígenas, eles não vão vir aqui para nos salvar. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Aliás,
Não me espantaria nem um pouquinho que os alienígenas viessem aqui e salvassem todos os animais desse planeta, salvassem eles de nós, porque na verdade os animais são muito melhores do que nós. Eles não estão fazendo mal para nós é que somos os algozes deles, nós é que estamos fazendo mal para eles. E as pessoas não percebem isso. Então elas acham que simplesmente nós vamos viver numa era de ouro, maravilhosa, não sei o quê, com matadouros no meio, e elas comendo com os pratos cheios ali de cadáveres. Quer dizer, eu não consigo entender esse grau de cegueira, sabe? Eu moro numa cidade pequena, né, para vocês terem uma ideia, então às vezes, assim, domingo de manhã, eu vou no supermercado e eu encontro as pessoas comprando, assim, os carrinhos, assim, lotados de cadáveres, né? A cidade toda fede a carniça assando, aquela fumaça de churrasco e tal. E eles acham isso a coisa mais natural do mundo. Gente, se vocês não conseguirem se colocar no lugar dos animais, da dor, do sofrimento deles, fica muito difícil. Porque os animais, eles querem viver como todo mundo. E eles têm esse direito. E nós não podemos continuar fazendo o que nós, assim como a gente acha. Eu vejo as pessoas nas lives falando assim, não, mas não adianta você ser maravilhoso com os animais e ser ruim com as pessoas. Gente, mas isso é óbvio. Agora também não adianta você ser maravilhoso com as pessoas e continuar matando os animais. Porque o ser humano não passa de mandantes, quase todo mundo é assassino, são mandantes de um crime. Porque quando você pode dizer assim, mas eu nunca matei um bichinho, mas quando você vai lá no supermercado e você compra carne, você é um mandante de um crime. Porque se você não comprasse carne, se ninguém comprasse, ninguém mataria os animais. Então como é que você acha que você vai viver num paraíso e continuar se alimentando com cadáveres? Isso assim, é uma total hipocrisia, é você não querer sair da sua zona de conforto, é as pessoas não quererem mudar 1 milímetro. Eu sei que o ser humano não gosta de mudanças, eu sei que as mudanças são complicadas. Eu mesma já tive que passar por muitas mudanças na minha vida, eu sei muito bem como é difícil. Eu há muitos anos atrás fumava, eu parei de fumar. Eu tinha uma época também que eu bebia exageradamente, eu tive que parar, entende? Parei porque eu quis, entendeu? Eu sei como é difícil as mudanças, então é a mesma coisa. Uma pessoa parar de comer carne é difícil, mas aí assim, como eu vejo todos esses vídeos, essa semana também eu peguei um vídeo de um médico chamado Marco Menelau. É um médico aqui do Brasil, que ele é eu acho que é do Recife, é do Nordeste, tá? E esse médico, ele é vegetariano, e ele explicou por que ele é vegetariano. Eu vou tentar explicar para vocês, mas eu não sei falar direito com ele, porque eu não entendo de medicina. Mas enfim, ele falou, por exemplo, do mal de Alzheimer, que eu não sabia, que também é causado pela carne. Você sabia? Bom, vamos lá. Então o que ele explicou é o seguinte, a pessoa quando come carne, o corpo dessa pessoa fica totalmente intoxicado, totalmente. Todos os órgãos do corpo das pessoas ficam intoxicados pelo consumo de carne. E aí o que o nosso organismo faz? Ele começa a criar antitoxinas, né, para limpar esse corpo. Só que quando ele começa a criar essas antitoxinas, ele usa muito a vitamina B6. E se sabe que toda pessoa que tem mal de Parkinson tem uma deficiência muito grande de vitamina B6. Então, eles conseguiram, através de pesquisas e coisas que foram realizadas, eles fizeram o seguinte, pessoas que têm mal de Parkinson, eles fizeram essa pessoa parar de comer carne e começar a ingerir vitamina B6. E as pessoas começaram a melhorar. Claro que isso na medicina convencional não é muito mostrado, porque as pessoas querem mesmo que você continue tomando remédio para dar dinheirinho para eles, né? Claro. Mas, então foi observado que não adianta só a pessoa tomar vitamina B6, ela tem que se tornar vegetariana, tá? Então, assim, eu fico impressionada com todo esse conhecimento sobre doenças e tudo que a gente tem que passar para as pessoas e tem que falar, olha, eu mesma fiz vários vídeos mostrando os malefícios da carne. A carne é uma das maiores produtores de cânceres, vários tipos de cânceres, de AVCs, até de pneumonia. Ou seja,
Pelo que eu entendi agora, a carne é responsável por quase todas as doenças. Aí eu peguei um outro médico que falou justamente sobre a depressão e a ansiedade, que pioram muito em pessoas que comem carne. E assim, a carne envelhece. E não é difícil entender isso, porque afinal de contas, imagina aquele monte de toxinas. Ela só pode envelhecer, é óbvio, né? Então, com tudo isso que a gente tem que falar. E as pessoas, mesmo assim, eu não vejo elas mudando os seus hábitos. Na verdade, eu acho assim, ó, que bastaria dizer para o ser humano assim, olha aqui, ó, vamos pensar no sofrimento dos animais, vamos ver tudo que esses bichinhos sofrem. Eles não são comida, eles não são nossos, eles não são objetos. Bastaria isso para as pessoas dizerem, olha, poxa, nunca mais vou comer carne, eu não tinha me dado conta disso. E, no entanto, as pessoas continuam comendo carne e achando que vão para um paraíso, para um mundo dourado maravilhoso. Eu fico assim, ó, indignada com um negócio desses. E por que eu estou falando isso? Porque tem um ditado que eu vi uma vez, eu já falei em um vídeo anterior e vou falar muitas vezes, porque quando eu vi esse ditado eu achei sensacional e ele se tornou o lema da minha vida, que é o seguinte: se você quer ajudar uma pessoa, fale a verdade. Agora, se você quer ajudar você mesmo, diz para os outros aquilo que eles querem ouvir. Ou seja, se você quiser ser amado, ficar bem na fita, você diz para os outros o que eles querem ouvir. Agora, você quer realmente ajudar as pessoas, mostra a verdade, fala a verdade. Eu vi um outro vídeo de um casal, que eu acho, assim, eu não vou dizer o nome das pessoas, tal, para não arranjar encrenca, mas enfim, de um casal do Rio de Janeiro, que eles faziam uns vídeos, assim, muito de brincadeira, de piada, e eu vejo para me divertir às vezes. Aí, a mulher do casal chegou e disse assim, meu pai, quando eu era criança, me levou para um matadouro de frangos. E o marido dela disse assim, pô, mas que horror, esse teu pai era um horror, né, não sei o quê. Falou brincando e tal. E ela disse, eu fiquei anos sem comer frango. Gente, eu fiquei pasma com isso. Quer dizer, essa pessoa ficou anos sem conseguir comer carne de frango, mas ela voltou a comer. Quer dizer, olha que grande oportunidade que ela perdeu de se tornar vegetariana. E mais, o marido dela disse, pô, mas teu pai era um horror, não sei o que, era um monstro. Não, esse pai não era um monstro, esse pai era maravilhoso. Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Todos os pais deveriam mostrar isso para os filhos, falar a verdade, falar a verdade. E é por isso mesmo, sabe, quer dizer, que é tão fácil nos enganar. É muito fácil conseguir nos enganar. Porque nós queremos ser enganados, nós gostamos de ser enganados. E quando alguém fala a verdade, nossa, mas tal pessoa é um monstro. Como assim que é um monstro? Foi por isso que há 2 anos atrás surgiu aquela fraude, né? Aquela fraudemia ali e tal. E todas as pessoas, mesmo passando por aquela fraude, depois foram lá e fizeram 500 mil picadas. Tem gente aí que parece uma peneira de tanta picada que fez. E continua cada dia mais doente e não sei o quê, e continua fazendo cada vez mais picadas. Mas como que as pessoas aceitam ser enganadas desse jeito? Para vocês verem como é fácil enganar umas pessoas. Assim, ó, como é que você coloca dentro do teu corpo uma coisa que você não sabe sequer o que é? Que tem um monte de controvérsias aí. E aí vem a questão da carne. Como é que você coloca aquilo, carne, dentro do teu corpinho? Sendo que a carne é fruto da dor, do sofrimento dos outros. E como é que você coloca isso dentro de você? Você só pode estar ingerindo o quê? Dor e sofrimento. É óbvio. Eu não consigo entender como as pessoas não enxergam e não entendem uma coisa tão óbvia. Quando você come carne, você não está matando só os animais, você está se matando aos poucos, tá? Por um monte de toxinas e de doenças que isso vão te trazer no futuro, e sem falar do karma que você está adquirindo. Gente, é uma coisa assim terrível. Basta parar para pensar. E ainda por cima eu falo mal não de quem quer mostrar a verdade. Ou seja, o ser humano gosta realmente de ser enganado.
Então depois não adianta reclamar. Olha, eu estou convencida, infelizmente, que essa ascensão planetária, ela realmente não é para todo mundo, porque eu acho que tem pessoas que não estão prontas para realmente mudar, sabe? Porque não adianta você ficar falando ali, ai, gratidão, gratidão, gratidão. Claro que a gente tem que ter gratidão, isso é óbvio. Mas você falando gratidão com o prato cheio de cadáveres, onde que está a gratidão com os animais? Onde que está o amor, a compaixão com eles? Aonde? Você acha que vai viver num paraíso lá devorando animais? Gente, isso é selvageria. E selvageria não combina com a 4D, com a 5D. Sinto muito. Então, pelo amor de Deus, não adianta você sair daí e ficar falando mal de mim, não sei o que, fazerem comentários maldosos, não adianta, sabe? Porque eu vou continuar falando. Porque eu vou falar sempre a verdade, tá? E a única coisa que eu posso pedir para vocês é pensem no que eu estou falando. Apenas pensem. E fiquem com Deus. Namastê.